Quem aqui já ouviu falar de Bitcoin? Só para eu ter uma ideia aqui. Quem aqui entende o Bitcoin? O que é Bitcoin? Mais ou menos. Tá, o objetivo aqui é que vocês entendam um pouco mais dessa tecnologia. E, na verdade, não do Bitcoin em si, da tecnologia que está por trás do Bitcoin, que é o blockchain, que tem mais de uma possível aplicação. O Bitcoin é uma aplicação possível para o blockchain. Tem várias iniciativas ao redor do mundo. O pessoal discutindo como a gente pode usar isso para fazer outras coisas tão legais ou mais legais do que o Bitcoin. Então acho que essa é a minha história. Assim. Eu estou aqui hoje. E o ano passado a gente começou a estudar algumas coisas relacionadas a rankings, de algumas coisas estranhas. E a gente abriu uma empresa lá nos Estados Unidos, que é a Rankings Watch. Eu vim aqui uniformizado. E a gente ainda está no processo de tirar a nossa patente. Mas acho que estamos andando. Essa foi a última empresa que eu abri. Eu tenho interesse em outras coisas mais, mas é isso que eu tenho hoje. Eu trabalho com a Vialink, eu faço doutorado aqui, faço várias coisas com esse cara, é incrível, o cara mais inteligente que eu conheço. E a gente tem a Rankings Watch, que a gente está fazendo a nossa patente. Então vamos a Bitcoin, que eu acho que é o importante. O Bitcoin, na verdade, o blockchain, ele surge de um paper de 2009 de um cara que ninguém sabe quem é, que é o Satoshi Nakamoto. Todo mundo diz que é, mas até agora ninguém sabe realmente quem é esse cara. E por que isso é tão relevante? O que esse cara fez? Esse cara, ele achou uma maneira de resolver este problema, que era um problema em aberto na computação. Tinha muita gente tentando resolver, que é o Double Spending Problem. O que é isso? Como é que você consegue fazer um sistema financeiro em que você não tenha alguém centralizado, alguém que você tem que confiar, de forma que as pessoas não gastem o dinheiro duas vezes. Se eu tenho 100 reais na minha conta, eu acabei de gastar 100 reais, não tem como eu gastar 100 reais de novo. O problema é que na computação, quando você tira o banco da jogada, se 100 reais for um arquivo no seu computador, você dá Ctrl+C, Ctrl+V, virou 200. Ou você pode pegar esse arquivo e mandar para mais de uma pessoa. Você gasta duas vezes o mesmo dinheiro. Então, por causa desse pequeno detalhe, a gente tem que ter aqui o banco, que é alguém que gerencia. Não, você já gastou esses 100 reais, você não pode gastar de novo. Não tem como dar Ctrl+C no banco. O dinheiro não aparece lá, magicamente. Então, esse foi o principal problema que endereçou, na minha leitura pelo menos, o paper do Satoshi Nakamoto. Como resolver esse problema. Tá? Essa é a motivação do problema. Mas o cara resolveu algo muito mais sólido ainda, muito mais importante do que o problema de gastar o dinheiro duas vezes. Porque a computação ela tem um outro problema. Tudo é editável. Você tem um HD no seu computador, você pode ir lá e alterar um arquivo a hora que você quiser. Como a gente consegue construir alguma estrutura em que as coisas não sejam editáveis? Em que não dê para você ir lá e alterar simplesmente, sem que todo mundo perceba, e sem que você tenha alguém monitorando esse computador. Dado que tem alguém monitorando é fácil. O cara vai lá e olha o arquivo, ele tem uma cópia, ele confere. Mas imagina que não exista isso. E é exatamente isso que a blockchain faz. O que a blockchain faz, a blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin. Então agora a gente vai falar um pouco de blockchain, depois a gente descobre como é que você transforma isso em dinheiro, que é o que o pessoal fez com o Bitcoin. A blockchain é uma tecnologia de computação que resolve o problema de como fazer algo ser imutável na computação. Como fazer algo que ninguém pode ir lá e editar. Ninguém pode ir lá e mudar o que está escrito. Porque até então ninguém sabia como fazer isso. Não tinha uma resposta para esse problema. Eu não sei, realmente eu não conheço essa literatura, mas eu não sei se tinha alguém tentando resolver esse problema específico. Eu achei interessante que o Satoshi deu um tiro, mas ele matou muito mais do que um pombo. Ele achou uma tecnologia incrível. Cartórios estão interessados em tecnologias desse tipo. Por que a gente tem um cartório no mundo hoje? Para ele carimbar e guardar lá uma cópia do seu contrato e falar que foi você que assinou e que ninguém mudou aquela cláusula. Né? A gente tem tribunais inteiros cuidando de papelada para ninguém alterar uma evidência, ninguém alterar uma prova. A gente tem estruturas complexas do mundo para garantir que as coisas não são facilmente alteradas, são facilmente falsificadas. E o cara foi lá e achou uma maneira de fazer isso com computação. Então a primeira parte agora eu vou discutir um pouco com vocês, podem me interromper para perguntar, como é que ele resolveu esse problema? Como é que ele criou algo que ninguém edita?
E não é bem isso, né? A ideia dele, chama blockchain por causa disso, né? É que as coisas funcionam como uma corrente. A blockchain ela funciona como uma corrente. A partir do momento que alguém entrar em qualquer ponto da corrente, deixa eu voltar, acho que a imagem anterior é melhor, a corrente, suponha que ela esteja indo nessa direção. Se qualquer um vier aqui nesse ponto da corrente alterar uma informação que estava colocada aqui, a corrente inteira se dissolve. E todo mundo percebe que aquilo foi alterado. Essa é a lógica por trás da blockchain. É assim que ela funciona. É uma corrente em que todos os dados que estão escritos na corrente não podem ser alterados. Se qualquer um alterar um único bit ali, alterar qualquer coisa, todo o resto da corrente quebra e todo mundo consegue perceber que ele foi alterado. Essa é a lógica por trás da blockchain. Então, como é que a blockchain funciona? Ela é uma rede de computadores, todo mundo pode participar, você pode colocar o seu computador para brincar, para participar dessa rede. E não é que não dá para alterar. O ponto mais interessante é que não precisa de uma entidade central, ela é super descentralizada, tem um monte de gente entrando e saindo dessa rede o tempo todo, porque eu desligo meu computador e eu saio da rede, eu ligo e eu volto. Acaba a luz numa cidade, algumas pessoas saem da rede. E que todas essas pessoas juntas conseguem garantir que um dado não pode ser alterado. É assim que funciona. Como? Ele faz um encadeamento, exatamente como elo de corrente. Eu acho que a corrente é a melhor analogia, o nome blockchain é muito feliz. Tá? É uma cadeia de blocos assinados, eu já vou entrar um pouco mais em detalhes, de forma que a hora que um dado é trocado em qualquer ponto da cadeia, todas as assinaturas dali para frente são alteradas. Então se qualquer um checar as assinaturas, você vê, opa, alguma coisa mudou. Então esse dado não pode ser aquele. E como você tem muitos participantes na rede, imagina que o Linhares é o cara do mal, ele é o cara que quer mudar a informação. Então ele muda a informação e ele me propaga que aquela informação é diferente. Eu checo e falo, ela está errada. E eu começo a perguntar para as outras pessoas da rede. E vocês me mandam a informação correta e a gente começa a isolar o Linhares. Fala, ó, esse cara aqui é do mal, toda hora ele está mandando informação errada. Por isso que você não precisa confiar em um instituto, você não precisa confiar em uma instituição só. Você tem que confiar na rede. Você tem que confiar que a maior parte das pessoas que estão na rede tem o interesse de que a informação não seja alterada, não estão mentindo para você. E de fato, boa parte do que está transitando no blockchain, para você, quem está participando da rede, não precisa, de fato, trabalhar só com informações dele. Na verdade, você trabalha com informações de todo mundo, e todo um monte de gente. Você não tem interesse em alterar aquela informação, de fato. E mesmo que você queira alterar a sua, tem um monte de gente que não tem interesse. Não está nem aí para a sua informação, ele vai mandar a informação correta. E você vai ceder dados, as pessoas vão descobrir que você está mandando a informação errada e vão ter a informação correta, porque ela está na rede. É assim que funciona a blockchain. Como? Acho que esse desenho aqui ele exemplifica bem. Eu já vou explicar o bloco, mas vocês podem entender o bloco como elo da corrente. Cada bloco é um elo, e o bloco 0 está preso no bloco 1, que está preso no bloco 2, que está preso no bloco 3, que está preso no bloco 4. São novos elos da corrente. Preso no bloco 5 e assim por diante. Eu já vou entrar mais em detalhes, mas a cada 10 minutos no Bitcoin, isso dá pra gente mexer, já tem vários, mas no Bitcoin a cada 10 minutos um novo bloco surge na rede. Um novo elo se prende na corrente. É assim que funciona a estrutura, eu já vou entrar mais em detalhes. E são crescentes? Hã? São crescentes assim como está na foto? São exatamente assim. Se você vier no bloco 0 e alterar uma coisa, você invalida todas as assinaturas que tem até o último bloco da corrente. Se você alterar do bloco 5, você altera do 5 para cima. Até o 4 nada foi violado, até o 5 houve uma violação e todo mundo pode verificar que foi alterado. Acho que o que ele quis dizer é relativo ao tamanho que ele ocupa. É isso? Ah, se o tamanho cresce com o tempo, Ricardo? Bom, É isso. O tamanho? Isso. Sim, o tamanho é crescente sempre. Ele nunca para. Isso, Da blockchain. o tamanho da Não blockchain. de cada bloco. Não, cada bloco tem um tamanho igual, entre aspas. Eu já vou entrar um pouco mais em detalhes, mas é um pouquinho variável o tamanho. Mas a blockchain ela nunca diminui. Isso é um problema em aberto hoje na blockchain. Porque a blockchain, até a última vez que eu olhei, ela ocupava... Quanto está hoje, você sabe? Deve estar algo em torno de 20 gigas. Não, mais 36 gigas, a última vez que eu olhei. Então deve estar em torno de 50 gigas já. Toda a blockchain. Toda a blockchain. Desde a sua origem em 2009, quando tudo começou. Não, 2011, né?
O paper é de 2009, a implementação é de 2011, não é isso? Mas o bloco mediano agora está em quase 1 mega, então 144 megabytes por dia Então o bloco 0 tem bits. de crescimento. O bloco 0 tem bits. O bloco tem informações. Então o bloco 0 tem bits. Tem bits, tem informações lá. Não. O tamanho tamanho dele dele. ele Kbytes, é bits. É, em kbytes. Se o bloco, Esse é não, muito baixo, se o tá? bloco médio é 1 mega, o bloco 0 deve ser minúsculo. É muito É pequeno. muito pequeno, ele deve ter alguns Ks, aí menos que um K talvez. Menos que 1000 bytes. Ele é bem pequenininho. Mas os blocos, eles não. O bloco 5 não tem o bloco 0 nele, ele é independente. Na verdade, esse desenho aqui é uma boa representação, mas esse é o real. O bloco seguinte, ele tem a assinatura do bloco antigo. De forma que se algo mudar nesse bloco, essa assinatura não bate, e essa assinatura não bate aqui, ela viola todas as estruturas dali para frente. Eu vou entrar um pouco mais em detalhes, mas é basicamente isso. Mas o que importa, o que é interessante nesse esquema de corrente, é que em cada bloco você pode escrever alguma coisa. Na blockchain você escreve o que você quiser. No Bitcoin nós vamos ver como é que eles transformaram isso de escrever o que você quiser em uma moeda. Mas tem várias outras possíveis aplicações. Você poderia escrever um contrato, como no Ethereum, que é uma outra rede aí que surgiu. Você pode tentar criar um cartório digital, que você escreve aqui, sei lá, certidão de nascimento de uma pessoa. Fica à vontade. Mas o grande ponto da blockchain, eu vou entrar mais em detalhes, é isso, né? Todo mundo, qualquer player, se você instalar o software do Bitcoin agora no seu computador, você pode muito facilmente... Só tá alto o ruído. Você pode muito facilmente verificar que alguma coisa foi alterada na blockchain. Esse é o grande ponto da blockchain. Isso é, pela primeira vez a gente tem algo que não pode ser alterado, porque se alguém alterar, todo mundo fica sabendo e ninguém vai confiar naquele cara. É exatamente assim que ela funciona. E a pergunta, na verdade aqui eu vou tentar simplificar bastante, porque tem bastante computação, bastante coisa técnica por trás disso. Eu vou tentar simplificar as coisas, mas como é que o cara resolveu esse problema? Porque isso é um problema super difícil de ser resolvido de fato. E ele começou usando um conceito que já existia. Eu acho que a primeira vez que eu vi um paper falando desse conceito foi em 94 ou 92, então ele é velho, que o paper do cara é de 2009, que é Proof of Work. O que é Proof of Work? É você tentar provar que você gastou horas do seu computador tentando resolver um problema. De maneira geral, ele é um problema matemático que é muito difícil de você calcular. Você gasta horas e horas e horas para tentar achar uma solução, mas depois que você achou uma solução, é muito fácil de você ver que ele é a solução. Então eu pego, sei lá, vou dar um... Não é esse problema que o Bitcoin usa um outro problema, mas imagina, eu te dou um polinômio, não sei se... Eu tô engenharia, né? É difícil. Te dou um polinômio, é super difícil achar as raízes de um polinômio. Mas se eu te der a raiz, você testa e vê que ele é raiz de fato, é fácil. Seria um problema interessante. Imagina o seguinte, Sudoku. Sudoku. Tá um Sudoku com 100 linhas e 100 colunas e tal. Resolve aí. Todo mundo vai demorar 1 ano para resolver. Mas se tiver resolvido, você vai confere. passar mal, ok. Você checa rápido. Entendeu? Então, isso é um problema de Proof of Work. O problema que o Bitcoin se propôs a resolver, para tentar resolver esse detalhe aqui, esse Proof of Work, é um problema de hashes. Então, desculpa, vou tentar fugir do técnico, é só para quem conhece poder depois pesquisar. O que é um hash? Hash é uma função matemática muito louca, que ela é quase aleatória. Você coloca as coisas saem quase aleatórias do outro lado. Você enfia qualquer coisa na função, tá? E o que sai do outro lado é praticamente aleatório. Só que tem uma característica super importante. Se eu colocar a mesma coisa 2 vezes, sai a mesma coisa do outro lado. Para que isso é útil? Imagina que você está fazendo download do Windows 10. Você acabou de baixar 5 GB para o seu computador. Quem disse que nenhum lugarzinho foi violado? Porque pode dar problema. A comunicação dá problema. Então você pode jogar na função hash, calcular, e a Microsoft também faz isso, e ela te diz, ó, esse é o número, aí você confere para é igual, então deve ser o mesmo cara. Isso é usado todos os dias na internet para você conferir consistência. Então o cara olhou essa função aqui e falou, caraca, que genial! Dado que é aleatório que sai, se eu virar e falar, pô, eu queria que os primeiros 5 bits fossem 0, o cara tem que ficar tentando 2 a quinta, que dá 32. 32 vezes na média até ele achar alguém. Pô, mas se eu falar que são os 10 primeiros, ele tem que tentar 1000 vezes.
Se eu falar que são os 20 primeiros, ele tem que tentar 1 milhão de vezes. Se eu falar que são os 30 primeiros, ele tem que tentar 1 bilhão de vezes. E começa a ficar demorado, porque tentar 1 bilhão de vezes demora. E foi exatamente esse problema que o Bitcoin escolheu. Mas ele poderia ter escolhido outros problemas. O que interessa pra gente aqui é que para você resolver esse problema aqui, demora. Hoje na rede do Bitcoin, demora em média 10 minutos. Na rede do Litecoin, que é uma outra moeda, demora 2,5 minutos em média. Isso é configurável, você escolhe determinando o número de bits que você quer determinar. Mas aqui é bem técnico, o mais importante mesmo é que demora para ser calculado. E qual que é a lógica por trás da blockchain? A cada 10 minutos, em média, alguém consegue calcular. E quando esse cara consegue calcular, o que ele faz? Ele coloca mais um elo da corrente. O problema é que se você voltar... Deixa eu voltar os slides aqui. Imagina, já está no bloco 5. Leva 10 minutos por bloco. Então aqui já passou 10 minutos, 20, 30, 40, 50. Se você mudar uma informação aqui no bloco 1, você tem que recalcular todos. Só que leva mais ou menos 10 minutos para você achar o segundo. Então tem uma regrinha na rede do Bitcoin que é: a corrente, ela não precisa ser única. Ela pode ter várias saídas, ela pode ter várias pessoas trabalhando em correntes diferentes. Mas a gente, de maneira na média, todo mundo, trabalha na corrente mais longa que existe. Então por mais que eu, o vilão, estou tentando alterar uma informação aqui no bloco 1, todo mundo está junto, colocando mais elos aqui. E como eu sou mais lento do que todo mundo, vocês colocam elos aqui mais rápido do que eu. Eu não consigo calcular bloco, porque leva 10 minutos para resolver o problema. E aí eu não consigo nunca passar vocês, e eu nunca consigo alterar essa informação. Essa é a lógica por trás. Tanto é que a segurança da rede do Bitcoin tem um pressuposto. Ela pressupõe que ninguém tem mais de 50% da capacidade da rede. Porque se alguém tiver, esse alguém pode ir calculando mais rápido que todo mundo até ele passar, e aí ele pode alterar a informação. Então essa é uma premissa da rede do Bitcoin. Então o cara trocou. Ao invés de você confiar numa entidade central, um banco, você confia que ninguém consegue ter mais que 50% da rede, o que na média é verdade. Eu não lembro agora o número, mas eu acho que em 2013 ou 2014, saiu um estudo de que se o governo americano quisesse ter mais de 50% da rede, ele tinha que investir, eu não lembro, era alguma coisa na ordem de 500 bilhões de dólares em computação para ele conseguir ter 50% da rede do Bitcoin mundial. Então é muito caro, mas a gente pode razoavelmente confiar que ninguém consegue fazer isso. Apesar disso, isso é uma coisa que está sendo questionada, porque boa parte da capacidade computacional da rede hoje está na China. Você já falou alguma besteira, eles conhecem muito mais do que eu dessa área. Ficou claro o que o blockchain faz? Pode perguntar. Num cenário que a comunicação da rede é comprometida, a segurança do Bitcoin também é? Como assim comprometida? Sei lá, guerra. Mas, então, numa guerra você pode desconectar o país, né? Mas todo o resto continua conectado. Quando esse país reconectar, ele se atualiza e ele continua da onde ele parou. O seu Bitcoin, depois que você tem, aqui ainda não vale de Bitcoin, né? Eu estou falando só da blockchain. Basicamente, depois que a informação foi escrita, a não ser que a rede se dissolva completamente, ninguém mais pode alterar o que está escrito ali, porque todo mundo vai saber o que foi alterado e todo mundo vai saber qual que é a informação correta. Isso é equivalente a não dar para alterar. Isso é equivalente. Seguindo a sua analogia da corrente física, Claro. eu entendi que o blockchain ele é só uma tecnologia, né? Ele não é uma aplicação por si só. Não. Então, quando você transforma isso numa aplicação, por exemplo, Bitcoin, você criou uma rede de corrente. Se você falar de Litecoin, é outra rede de corrente. É outra rede. E isso é talvez... Você cria uma rede. E aí, como é que isso... Qualquer um. Eu posso criar minha rede agora. Só que eu tenho que convencer vocês a brincar também, porque uma rede só minha não tem valor nenhum, entendeu? Hoje existem... Eu posso até... Da mesma maneira que eu posso criar um blog agora sobre notícias, tipo, eu não vou estar competindo com o New York Times. Tem que convencer um monte de gente. Mas se você não quiser, se a você virar quiser essa fazer coisa um blog é você excelente, quer. melhor que o New York Times. Você pode. Se você quiser ter o seu blog, a sua rede, você pode ter. Sim.
Na verdade, até vocês verem, desculpa, eu já vou voltar na apresentação. Ó, aqui, esse site aqui, ele faz meio que um resumo das criptocoins, das moedas que alguém já criou. O Bitcoin é de longe a maior, né? Hoje o Bitcoin está valendo aí em torno de 10 bilhões de dólares em valor de mercado, todos os Bitcoins. Mas eu posso olhar aqui, ó, olha quantas blockchains diferentes não tem. Tem de tudo, cara. Tem blockchain de 100 mil dólares, você pode comprar Existe de uma coin. Existe de uma coin, de sacanagem, alguém criou. Brincadeira já é quarta, né? Então, por quê? Então, é porque essas redes aqui não tem apelo, é que nem blog, é que nem uma página na internet. Você pode criar a hora que você quiser. O ponto da tecnologia é, você só pode começar a confiar naquela rede a partir do momento que tem muita gente. Porque se eu só estou sozinho na rede, eu edito o que eu quiser, ela é Já minha. deve ter mais currency nessa lista aí do que currency no mundo. Provavelmente, mas ninguém leva a sério o Leafcoin, entendeu? Deve ter alguém lá, Está sendo transacionado. Então, mas se você olhar o volume é muito baixo. E também não dá para confiar exatamente se está sendo transformado. O Bitcoin ele já é algo mais confiável. Assim, a rede é muito grande, ele é o mais antigo de todas as moedas. Tem auditoria em várias empresas. O Bitstamp, que é o americano, ele é legalizado nos Estados Unidos como uma exchange de criptocoins. Então assim, já tem mais estruturas ao redor do Bitcoin. Mas tem outros, o Ethereum cresceu muito, o Litecoin, o Ripple. Bom, O Ethereum então vamos lá. moeda. Qual que é o problema da blockchain? Você tem que ter gente participando da rede. Chama blockchain de blockchain. É. Então, o problema da blockchain é que você tem que ter gente participando da rede. E isso é difícil. O Bitcoin conseguiu, ninguém sabe exatamente como, talvez ele saia porque ele está desde o começo, mas os caras conseguiram, Ele acha que foi o primeiro. o que é incrível. Ele é o Satoshi. Ele é o Satoshi Ele é o Nakamoto. Satoshi. Então, é super difícil de fazer isso. E aí, a hora que eu quiser, por exemplo, criar um cartório, eu tenho que ir lá e criar a minha blockchain. Só que, pô, isso é caro, isso é difícil. Eu poderia usar a blockchain do Bitcoin para fazer isso, para fazer o meu cartório? Tem algumas pessoas tentando, mas ela não foi pensada para isso. O pessoal do Ethereum olhou esse problema e falou, caraca, isso é uma oportunidade. Vamos criar uma blockchain em que qualquer um possa fazer o que quiser nela. Não só uma moeda, qualquer coisa. E eles criaram. Isso é o Ethereum. Ele é uma blockchain que qualquer um pode usar para fazer o que quiser. Outra moeda, um cartório, um contrato. Bom, eu não vou entrar exatamente no Ethereum agora, mas essa, para mim, assim, é uma boa explicação do que o Ethereum fez. Porque o maior desafio é você ter as pessoas participando da rede e a cada 10 minutos calculando lá aquele problema matemático super difícil para colocar mais um elo da corrente. Se as pessoas não existirem, nada disso é real. E isso existe com o Bitcoin. Então, pelo que eu estou entendendo, você pode registrar a informação que você quiser do Ethereum, que ficará perene no blockchain. Perfeito. É isso. Tem algumas pessoas, por exemplo, usando É como Ethereum, se- sabe para quê? Para o cara ter uma invenção, ele vai lá e coloca a invenção dele no Ethereum, porque tem data, e ele fala, ó, naquele dia eu fiz aquilo, é meu. Se qualquer um falar... Inclusive teve um processo, uma ação judicial aqui no Brasil, e um cara usou o Ethereum como... Foi Ethereum não? Eu tô pensando, não tenho certeza se foi Foi Ethereum. informação registrada em um cartório Digital. cartório. Que usava o Bitcoin, usava a blockchain do Bitcoin, e o juiz aceitou como informação, como daquela data. Que é uma grande vitória para o Bitcoin. Porque quando você assina a transação, você pode escrever. A justiça brasileira também, né? O que ocorre em processo judicial é que as provas são julgadas não pelo juiz, mas por um perito. Aparece um perito lá e fala, ó, isso aqui a gente tem um processo de uma propriedade rural. Vai um agrônomo lá olhar a propriedade, vai um engenheiro. Nesse caso deve ter algum perito informático que falou, não, ó, a rede funciona assim, é confiável, lá está guardado, com data, isso aqui é válido. Aí o juiz Aceitou. a O que é incrível. Mas calma aí. Então a gente falou um pouquinho aqui o que acontece, né? E o ponto é, quanto mais gente entra na rede, mais capacidade computacional a rede tem, mais rápido a rede faz conta. Então o pessoal criou o quê? Uma coisa que é a dificuldade. Esse aqui é um gráfico da dificuldade de se calcular o próximo bloco. Quanto mais gente entra, mais difícil tem que ser. Porque senão esses 10 minutos começa a diminuir. Se a rede dobra, agora é 5, não é mais 10, porque tem um dobro de pessoas lá fazendo conta.
Então o que ele faz? Ele dobra também a dificuldade para ficar em 10. Qual o problema? Qual o problema de aumentar o bloco? Que a rede explode? Do que? De diminuir o tempo? Não, qual o problema da rede crescer indefinidamente? É só espaço de armazenamento? Então, espaço de armazenamento é um deles. Então, tem gente que... O pessoal do Bitcoin gosta de 10 minutos entre um bloco. O pessoal do Ethereum estava trabalhando com 15 segundos, que já é super otimizado. Mas o principal ponto que eu já vou explicar é porque cada vez que um bloco é atrelado, cada vez que um bloco é descoberto, ou cada vez que um novo anel é colocado na corrente, uma nova argola é presa ali, novos bitcoins são criados hoje no Bitcoin. Tem moeda que não é assim, no Ethereum é diferente, isso não é uma regra, estou falando de como funciona no Bitcoin. Então você poderia ter algum tipo de deflação, você está gerando muita moeda, os caras querem 10 minutos, mas isso aqui mostra, isso aqui é desde 2012, isso aqui mostra como a quantidade de pessoas participando da rede está crescendo rápido. Quanto mais alto isso aqui, mais difícil é, o que significa que tem mais gente brincando, tem mais gente dentro. Na verdade dá pra gente achar fotos na internet, tem fazendas de Bitcoin, tem cara alugando fazenda e enchendo de equipamento de ponta a ponta, montando subestação de eletricidade para ficar minerando o Bitcoin. Eu já vou explicar o que é minerar, tá? Mas para participar dessa rede do blockchain. Isso é o hash rate, né? Esse aqui é velho, né? Esse aqui é setembro de 2014. Que altura que tá? Tá em 300 milhões. 300 milhões. Anota ali, 300 milhões. Você vai ver atual? Vou ver depois o atual. Isso é agora? Pode perguntar. Essa regra que você citou explica parcialmente o sucesso do Bitcoin. Porque o cara que era os primeiros a minerar o Bitcoin tinha um interesse econômico em fornecer capacidade computacional para a rede, porque eles geravam Bitcoins e, pelo que eu entendo, ele se apropria disso, né? Isso. Então, tá aí. Aí foi crescendo. O paper do Satoshi Nakamoto, ele diz que o incentivo para alguém participar da rede é que quando você achar o próximo bloco, você é financeiramente remunerado. Esse é o seu incentivo para participar da rede. Hoje, está tão difícil participar que num computador comum você gasta mais eletricidade do que você ganha quando você acha um bloco. Então hoje o trade-off é eletricidade versus quanto você ganha quando você consegue descobrir um novo bloco ou encaixar mais um elo na corrente. E já tem computador dedicado para isso, que gasta pouquíssima energia. Bom, tem uma longa história aí, a gente vai entrando, mas deixa eu seguir. A próxima pergunta é, como é que isso vira dinheiro? Porque os caras fizeram um negócio que você não consegue editar. Como é que você pula disso para dinheiro? Na verdade, o paper do Satoshi Nakamoto ele é um pouco confuso, porque ele fala de dinheiro direto. E ele usa a blockchain. Ele não fez essa diferenciação. Na minha leitura, foi a comunidade que falou, caraca, o cara resolveu um problema incrível, mas ele resolveu outro problema. E aí o blockchain está surgindo, Ethereum, estão surgindo outras iniciativas. Mas vamos falar do primeiro, do Bitcoin. O que o cara fez? Ele virou e falou, bom, se eu tenho um lugar que eu posso escrever e ninguém pode editar, o que eu vou fazer? Um livro caixa. Para cada pessoa do mundo. Para cada carteira que eu tiver. Ninguém pode editar, lá eu registro. Ah, o Bernardo agora tem 0. Todo mundo sabe que ele tem 0 e ele não consegue editar que ele tem 0. Aí eu tenho um pouco. Depois a gente já vai discutir como é que se gera dinheiro. Eu tenho 50, eu mando 10 pro Bernardo. Todo mundo anotou que tem menos 10 no meu e 10 no do Bernardo. E ninguém pode editar essa transação. Por quê? Porque nós temos uma estrutura que ninguém pode editar. E ela é irreversível. E ela é irreversível. Como é que você fez a transação? Então, vou mostrar aqui. Vamos entender. Eu escrevo no bloco. No bloco vem escrito várias transações. Quem está mandando Bitcoin para quem? Isso é o bloco, a informação escrita no bloco do Bitcoin. Que é diferente da do Ethereum, que é diferente, cada um tem o seu. Mas do Bitcoin é isso. Então, um bloco do Bitcoin, ele é mais ou menos isso. Ele tem, isso aqui é uma transação. Um bloco é formado de várias transações. Eu vou abrir aqui e eu mostro para vocês. Uma transação tem todas as carteiras de entrada. Então aqui tinha $1, aqui tinha 819, aqui tinha 18, aqui tinha 1, aqui tinha 5.01 e todas as saídas. O somatório disso
Eu vou mentir um pouco, mas eu já corrijo. É igual ao somatório disso, porque não criou nem tirou dinheiro. Só que eu menti um pouquinho, porque a diferença, aqui tem um pouquinho menos. A diferença do menos é um fizinho que você dá para a galera que está fazendo conta, né? Afinal de contas, você quer remunerar a galera que está lá colocando o próximo bloco da blockchain. Então, aqui nesse bloco se movimentou 800, quase 900 dólares e o cara pagou 30 centavos de FII para movimentar 900 dólares. Um FII bem baixo frente ao nosso sistema financeiro atual. Só falar, tipo assim, por que tem tantos inputs e tantos outputs? É uma forma de ter anonimidade. Então imagina o seguinte, é uma padaria que recebeu várias pequenas transações que agora está pagando, sei lá, os funcionários. Então ela faz essa transação, tipo, tem alguns funcionários recebendo e tem várias transações que ela recebeu lá, vendendo o que quer que seja, que ela tinha como intermediário dela, por exemplo. Uma pessoa pode ter mais de uma carteira. Na verdade, é recomendável que você tenha vários, porque ninguém sabe, como o sistema é todo anônimo, ninguém sabe de quem que é essa carteira 15F0, FC, PA, TZ, BK. Ninguém sabe de quem é isso. Só você sabe que é sua. Eu vou entrar um pouco em detalhes de como isso funciona, mas não muito. Mas o interessante é, isso aqui está na internet, isso aqui não está no Brasil, isso aqui está em qualquer lugar. Então você manda dinheiro para os lugares de maneira muito fácil. Inclusive, isso é um grande problema. Você vê muita notícia ruim sobre o Bitcoin. O pessoal vendendo droga, lavando dinheiro, tem um monte de problemas. E você ter o negócio ser completamente anônimo. Uma anonimicidade completa, assim, isso é problemático. Mas como é que funciona? Na verdade é o seguinte, a cada momento várias transações estão sendo feitas. Eu mandei um Bitcoin para o Bernardo mandou um Bitcoin para fulano, vocês todos estão trocando Bitcoin, tem uma galera aí pagando restaurante, usando hotel. O que acontece? Essas confirmações ficam todas não confirmadas em um pool de transações não confirmadas. E aí a galera está lá minerando. A galera que está minerando, hoje ela pode escolher até 1 megabyte dessas transações para ela colocar naquele bloco, que é o tamanho máximo que um bloco pode ter. Então ela elege daqui 1 mega de transações, a sua pode estar lá ou não. E a cada 10 minutos essas transações são confirmadas. E aí confirma que eu tinha dinheiro, ele tinha dinheiro, que vocês tinham dinheiro e etc. Só que um bloco só ainda pode ter alguém malicioso para tentar fazer um outro caminho e ter uma corrente maior. Lembra que eu falei da corrente maior? Então, de maneira geral, acredita-se hoje, tem várias contas para isso, que quando você chega em 6 blocos, não dá mais para editar. Isso é, depois de 1 hora que você fez aquela transação, ninguém mais consegue editar o que aconteceu naquela transação. Para pequenas quantidades de dinheiro, o pessoal não está ligando muito. E a gente teve a oportunidade aqui de conhecer a Primavera, que é uma mulher que mora em Boston, que ela vive de Bitcoin. Ela recebe o dinheiro dela, transforma tudo em Bitcoin e paga tudo em Bitcoin. Farmácia, aluguel, supermercado. E eu perguntei, como é que é a transação? Porque você tem que ficar 10 minutos lá na frente do cara esperando confirmar. Ela falou, não, eu gasto todo dia no mesmo lugar, ele me conhece, o valor é baixo. Agora, você vai comprar uma casa, você vai ficar lá 1 hora sentado com o cara esperando confirmar. O Alex, que trabalha no Ethereum, um dos designers do projeto, ele recebe Bitcoin e Ethereum. Ele transforma o dinheiro. Há anos. Ele vive. Eu tenho uma dúvida. Como é que é feito, essa é uma dúvida bem específica, como é que é feito o ordenamento das transações não confirmadas no Não bloco? tem ordenação. Qualquer um pode pegar o que quiser. Mas é aleatório? Não é aleatório. O que acontece? A transação, a diferença do output, do somatório, de tudo que está entrando, é o FII. Então, quem dá mais FII, você bota na sua conta, né? Porque esse FII é de quem achou o próximo bloco. Não, mas, por exemplo, se eu tentar um double spending hoje e entrar em transação não confirmada, qual que vai ser eleita como a primeira transação? Não dá pra saber. Então é aleatório? É os mineradores que vão escolher. Não sei se é exatamente aleatório, depende do algoritmo dos mineradores. É aleatório enviesado É enviesado para quem pagou mais FII. Para a capacidade computacional do minerador, que vai quebrar. Que vai rodar. Tem outra pergunta. Tem mais capacidade, tem mais mega chance, cada tem bloco, menos. né? Mais Isso. ou menos. Hoje tem esse limite. Então vamos lá, você tem transações ocorrendo o tempo todo, certo? Se tiver transações, geram inputs e outputs que ocupam espaço dentro do bloco. Se estiver gerando mais transações do que 1 mega para cada 10 minutos, e aí? Esse é um problema da vez. Estão discutindo isso tem quase 1 ano no Bitcoin, 2 anos já.
Tem uma galera que quer aumentar para 2 MB, mas tem uma galera falando que se aumentar para 2 MB vai ficar muito grande, e tá tendo uma discussão enorme, já tem várias propostas, mas eu vou mostrar para vocês agora aqui então. Unconfirmed transaction? Aqui. Esse pessoal aqui do blockchain é uma empresa que está conectado na blockchain do Bitcoin e está em tempo real atualizando. Então aqui, vocês conseguem ver todas as transações que estão entrando nesse momento. A galera mandando dinheiro. E essa lista é a randômica. Não, isso aqui é o que está lá parado naquele pool de transações não confirmadas. Então, pois é, esse ordenamento ele é randômico. Então, o cara que bota de qualquer ordem conforme chega. Mas quais entram no bloco, tanto faz. Se ele tivesse com o servidor na Mongólia, seria outra ordem. Se ele tivesse com o servidor no Rio, Porque muda a latência. Mas a ordem está chegando nele lá. E aí aqui tem os blocos, tá vendo? O último bloco foi encontrado há menos de 1 minuto. Isso aqui é real. Aí aqui, como a tela está pequena, ele não está mostrando. Deixa eu entrar no bloco. Nesse bloco aqui tem 411 transações. Movimentou-se 800 bitcoins, que em valores atuais a gente está falando aí algo... Aí já o valor. 528.065. De cabeça eu sei a conta. 528 mil dólares foram movimentados nesse bloco. E aí eu desço aqui, cadê o tamanho do bloco? Só 200k, então esse cara aqui abriu mão de um monte de gente, mas o limite é 1k, é 1 mega. Se você entrar e pegar, porque aqui, como está pequenininho, ele cortou, tem uma coluna de tamanho. Quase todos estão 900 e pouquinho, 980, O minerador 970. decide? O minerador decide. Inclusive pode ter bloco com 0 transações. Não faz sentido porque você está jogando dinheiro fora, você quer os FIIs, entendeu? Quando você minera o bloco, eu já vou falar disso, você ganha os FIIs mais um prêmio. Eu já vou falar desse, vou entrar em detalhe. Estou só mostrando aqui para vocês. Aí aqui é as transações, ó, cada transação. E aquele mapa ali é o que? Onde está o... O mapa é estimado da onde veio quem propagou o primeiro bloco na rede, onde estava o cara. Onde ele acha que o minerador estava. Onde ele acha que o minerador estava. Ele joga GMT, ele joga tipo latitude 0 e longitude 0, que eu acho que é isso aí. E aí aqui, ó, então aqui a gente vê, ó, todas as transações, tá vendo? Eu posso clicar aqui numa transação e aí aparece todos os detalhes da transação. Aqui é a entrada, cadê a saída? Porque tá pequenininho. Dá um Ctrl menos. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Tá vendo? A entrada, a saída, eu vou explicar um pouquinho mais sobre essas coisas. Essa transação veio da Alemanha, por exemplo, foi propagada pela Alemanha. Alguém está transferindo, não dá para saber exatamente, mas aqui tem 2.7 bitcoins desse endereço, 0.78 desse, 0.2 desse, e eu posso clicar aqui e ele dá em dólar. Tem 500 dólares aqui, 1.800 dólares aqui, 80 dólares aqui, e o FII, cadê o FII? 0,33 dólares. Que é ridiculamente barato. Ridiculamente baixo. Então como é que os caras, só pra gente sumarizar e daí eu volto no Bitcoin que ainda tem mais detalhes. Como é que os caras fizeram a moeda? Eles criaram um livro caixa. E a cada bloco você registra várias transações, você podia escrever o que você quisesse. Eles registram várias transações em que cada transação diz da onde saiu o Bitcoin para onde foi o Bitcoin. É só somar tudo. Com mais uma coisa. A cada bloco cria-se uma transação especial. Deixa eu achar ela aqui. Não tem a lista de transações aqui. Tem uma. Deixa eu pegar o bloco. Cria-se uma transação especial que a rede toda aceita, porque a rede tem que aceitar, lembra? Se a rede não aceita, a rede descarta, porque algo está errado. Que não tem input, que é onde se gera novos bitcoins. Hoje, a cada bloco, gera-se 25 bitcoins e o cara ainda ganhou 0,8 bitcoins de FII, dos FIIs das transações que ele confirmou. Então, esse cara aqui, por ele ter achado esse bloco, ele acabou de ganhar 16.672 dólares. Só para ele ter achado esse bloco, em valor de mercado atual. Só não, porque esse cara com certeza tem uma fazenda de servidores e está gastando energia elétrica para fazer isso. O trade-off é sempre com energia elétrica. Sábado que vem ele passa a ganhar 12 bitcoins e meio. Então, o Bitcoin tem uma regra. A cada tantos blocos, ele divide por 2 o prêmio. Já foi 100, já foi 50, agora é 25, vai ser 12,5. E é por isso que o pessoal fala que a quantidade total de bitcoins no mundo é finita. Porque é um somatório de uma PG que divide por 2. E isso é finito.
o número de bitcoins. Mas isso também não vai desestimular as pessoas a continuarem. Isso é outra dúvida que o pessoal não sabe. Tem moeda que é inflacionária, que ele gera para sempre. Tem moeda que tem de tudo. Cada uma dá o seu tipo de incentivo. O Bitcoin foi a primeira, é a maior, e essas são as regras. Para mudar a regra, o que tem que acontecer? Os programadores têm que mudar o código, publicar, e todo mundo tem que concordar e se atualizar. Porque não adianta mudar o código. Se a rede não atualiza, a rede continua negando. Tem que ser simultâneo isso? Não exatamente simultâneo. Tem várias políticas. Assim, a gente está pegando exatamente nos pontos mais complexos do Bitcoin. Mas tem algumas políticas possíveis de concordar ou não. Eu acho que a última que eles fizeram é, nas opções do Bitcoin tem um monte de flag, você diz o que você concorda e não concorda. E quando a rede inteira concordar, nos últimos 100 blocos, eu acho que 70 concordarem com determinada coisa, passa a valer e eles ignoram os outros 30% da rede. Falam, ó, você é minoria. É 70% para mudar? Eu acho que esse foi a última vez que eu li era a proposta, não sei como que ela está exatamente. Acho que Mas sim, a rede ela está vindo, isso aqui está em constante desenvolvimento. Desenvolvimento e briga, nego briga demais aqui, incrível. Mas deixa eu pegar aqui só para fechar a apresentação e a gente já vai discutir dúvida, porque ainda tem mais detalhes. Bom, isso é uma transação. Um bloco é feito de várias transações. Só uma coisa, não liga um determinado input com um determinado output não. Não liga. Isso tem uma vantagem que eu já vou falar. Ah, já que a gente falou do pool, né? Eu tenho aqui esse desenhinho aqui do pool de não confirmadas, só para vocês verem, neste momento, deixa eu voltar aqui na página principal do blockchain. Tem aqui uma lista de transações não... Onde está? Segura. Transações, não, double spendings. Tiveram 200 double spends, tentativas de double spendings. O pessoal quer gastar 2 vezes o mesmo dinheiro. Tentativa de fraude. Tentativa de fraude. Pra vocês terem uma ideia do impacto, o custo maior de uma operadora de cartão de crédito hoje é com fraude. É. Então, E aí é fraude zero. Você também. exato. Aqui é fraude zero. É fraude zero. Então, para uma operadora de cartão de crédito, quando você vai numa loja, compra um negócio e você liga para lá e fala, cara, não fui eu, eles entubam esse prejuízo, entendeu? Porque eles estornam valor. Claro. E aí, você como cliente não vai pagar, mas a pessoa que vendeu a mercadoria e a loja recebe. E quem paga esse custo é a operadora de cartão de crédito. Então você tem um sistema que a transação não volta, é irreversível, e você não tem fraude, isso por si só já tem um ganho financeiro absurdo, Qual o absurdo. mercado da Mastercard hoje da logística. logística? É o prejuízo É porque eu não fico logístico. imaginando por que eles não... Mas a operadora de dominam a cartão de crédito tecnologia. toma prejuízo. Eles estão adotando. Não, adotando não. O PayPal lançou uma tecnologia nova que ele colocou no Super Bowl, na propaganda do Super Bowl. E aí o pessoal da comunidade fez pressão da comunidade de Bitcoin e o PayPal admitiu que ele usa Bitcoin por baixo dos panos para fazer aquela tecnologia que ele está vendendo. Então assim, a Visa, a Mastercard, os bancos, todos estão ligados aqui tentando descobrir o que eles vão fazer. Porque isso aqui permite... Para que vai existir o wire transfer com isso? Para que pagar um mar de dinheiro para mandar dinheiro de um país para o outro se você pode mandar de graça? PayPal, Western Union, vai tudo embora. Então tá todo mundo preocupado, querendo saber como é que eles vão entrar nesse jogo, entendeu? Isso aqui, só para vocês verem, neste momento tem 2.750 transações não confirmadas. Aqui um bloco novo, esse negócio vai pra baixo. Na hora que vai, ele dá uma diminuída. 10 minutos ele zera. Então, não chega a zerar porque ele não pega todas, mas diminui bastante. Aquilo que você falou, que se tiver muita transação a ponto de não caber no bloco, faz isso aqui crescer indefinidamente. E aí é perigoso. Porque daí as transações não confirmam, todo mundo começa a ficar meio desesperado. Pô, eu mandei dinheiro. Começa a aumentar a FII para ter essa transação. Exatamente. E aí começa a ter uma guerra por FIIs. Mas ok, eu não vou entrar nos debates polêmicos. Mas na verdade ele tem essa sazonalidade aí, porque na madrugada de um país. Aqui tem todos os países de onde vieram as transações. Estados Unidos, enfim. E aqui, ó, tem, neste momento tem $205 em FII à disposição na pool. Tá? E a pool inteira soma 1.7K, 1.7 mega. Isso é, em uma transação não dá, precisaria de um bloco não dá, precisaria de pelo menos 2 blocos para zerar essa lista.
No caso, dois mineradores não poderiam pegar partes separadas da pool e gerar dois elos. Poderiam, e aí você tem uma cabeça com dois elos, a rede aleatoriamente escolhe uma e vai por ela e essa aqui morre. Isso é o que eles chamam de elos órfãos. Tem uma estatística de elos órfãos aqui, mas é baixa, bem baixa. A rede, de certa forma, concorda sobre o caminho. E aqui eu consigo ver todas as transações. Então a verdade é, quando eu faço transfiro meu Bitcoin para o Bernardo, ele fica aqui nesse pool esperando ser confirmado. Enquanto não é confirmado, você não pode garantir que a transação foi feita de forma adequada. Você pode falar que a rede pode negar a sua transação por algum motivo. Isso, mas você não tem a... Ou seja, para grandes valores, você tem uma estrutura que é mais complicada. Né? Então, o recomendável a recomendação pelo que eu vejo, o Chapo, que é o operador de cartão de crédito que aceita Bitcoin, os exchanges, onde você troca Bitcoin por dinheiro, eles costumam exigir 6 confirmações, que leva mais ou menos 1 hora, para eles falarem se o dinheiro chegou e se está tudo bem. Mas você pode pagar um FII para que a sua transação tenha prioridade. Então eu vou comprar uma casa, vou passar $1 milhão em Bitcoin. Vou ter que esperar 1 hora? Não, eu pago lá $10 de FII e pum, vai ter um bloco praticamente só com a minha transação. Você vai tirar porque você está pagando um mar de dinheiro perto dos centavos que estão pagando aqui. Não, entendi. Eu não sabia que tinha essa limitação, achei que era instantâneo. Ela vai pra vista, aí você espera um pouco. Bom, então como é que funciona a rede? A rede tem um pool de transações não confirmadas e muita gente, todo mundo que está participando da rede, tentando encontrar o próximo bloco. Quando alguém acha, vitória. Esse cara acabou de ganhar hoje $16 mil por ter feito isso. Ele ganha o quê? Os novos bitcoins gerados, que hoje está em 25, a partir da semana que vem divide para 12,5, mais os FIIs de todas as transações que ele confirmou para o pessoal. Então esse cara ganha dinheiro. Qual que é o trade-off para o minerador? Luz. Ele gasta energia elétrica para processar. Tem vários aplicativos que fazem conta. Você diz quanto custa a sua luz, etc. Investimento fixo. Mas investimento. É um investimento. Mas o cara precisa montar a estrutura. Sim, para ele montar a estrutura toda dele. Isso, perfeito. Investimento fixo. Claro. Máquinas. Sim. Tem um investimento alto aí de equipamentos. E o preço do Bitcoin quem dá é o mercado. E o minerador. Então ele pensa, eu gasto X de luz para minerar um Bitcoin. Qual é um preço que vai pagar os meus custos e vai me dar um lucro? Com a divisão na metade do benefício da mineração, normalmente o preço sobe. O preço vai subir, porque o minerador ele vai ganhar metade do que ele ganha fazendo o mesmo esforço. Quer dizer, o esforço é sempre crescente por causa da linha de dificuldade. Vou mostrar aqui, então ele tem um incentivo a vender mais caro o Bitcoin que ele produz. É uma corrida entre o poder de processamento e isso, né? Porque se tem alguém que processa e produz de forma mais barata o Bitcoin, ele pode vender mais barato também e a margem é mais apertada e assim por diante. E a analogia com a extração de ouro é real, porque a medida no início era fácil você achar ouro. Cada vez fica mais difícil. Cada vez fica mais difícil achar ouro. Mas se você faz uma tecnologia nova, você tem uma vantagem competitiva. Só para falar então, quando a gente fala, fulano está minerando Bitcoin, é isso. Ele está na corrida para achar o próximo bloco. Isso é minerar Bitcoin. Ele está tentando resolver o problema matemático da vez para ele receber os novos Bitcoins mais os FIIs. É isso que esse cara está fazendo no final das contas. O poder computacional gasta menos tempo para achar o próximo bloco. E como a distribuição da função hash, desculpa a parte técnica aí, é uniforme, com a probabilidade de todo mundo achar igual, se o seu poder computacional é o dobro do meu, é bem preciso, você acha na metade do tempo do que eu vou achar. Você acha 2 vezes mais do que o que eu acho. E o problema matemático, ele é sem memória. O que isso quer dizer? Lá em probabilidade, quando algo é sem memória, significa que qualquer um pode entrar a qualquer momento que tem as mesmas chances. Quem está antes não tem mais chance do que você que entrou agora. Todo mundo tem a mesma chance. Se você ligar o seu computador agora, você consegue fazer com um bom chute, com boa matemática, uma boa estimativa, falar, uma vez a cada 3 meses eu vou achar um bloco. E funciona. A parte de previsão é bem boa, porque a distribuição da função é conhecida. E colisão de hashes? Acontece? Acontece se você botar uma margem. A chance é muito baixa. Tão baixa, sei lá. Controlar para as coisas que já aconteceram. Mesmo assim. Eu acho que ela tem tipo uma estratégia. É muito bit. Assim, a chance de acontecer, sei lá, uma vez em a idade do universo elevado a 100.
assim, isso não vai acontecer. Isso é E muito depende do número de registro. Para fazer 200k o problema que você está resolvendo, de fato, depende das transações que você está confirmando. Então é um pouquinho diferente para todo mundo. Só que o problema é difícil, mas na hora que você resolve, você publica, todo mundo confere e valida. É isso que importa no final das contas. Entendeu? Então funciona bem a estrutura. Então, esse aqui é um exemplo de uma transação sem confirmação. Ó, unconfirmed transaction. 10 minutos. Para acabar? Tá. Unconfirmed transaction significa que esse cara aqui está aguardando alguém confirmar. Se eu pegar aqui outro, você consegue ver, tem uma transação, um bloco, uma confirmação. O número de confirmações é o número de blocos que já tem para frente daquela transação. Do bloco que confirmou aquela transação. Então, quando ele... O melhor exemplo é aqui na blockchain. Aqui, ó. Se eu pegar o bloco da cabeça, qualquer transação daqui... Tá lento a internet? Ah, não. Qualquer transação daqui tem uma confirmação. Porque só tem um bloco que confirmou ela. Quando entrar um próximo bloco, tem 2 confirmações. Quando entrar o próximo bloco, tem 3 confirmações. Quantos precisa? Então, normalmente as exchanges exigem 6 confirmações para elas deixarem você, É 1 hora. em média, 1 hora. O que não é tanto tempo assim. Um TED leva 15 minutos, um DOC leva 1 dia. Um wire transfer leva, não sei, eu nunca fiz. Na sexta-noite, um doc leva 2 dias e meio. 2 dias e meio. Perfeito. E Incrível. pelo que eu estou entendendo, essa Ethereum é mais rápida. A Ethereum é de 15 segundos. O Litecoin é de 2 minutos e meio, 2 minutos e meio. Cada moeda tem as suas particularidades, elas mudam um pouquinho. Eu vou focar aqui no Bitcoin até porque a gente tem pouco tempo. Forks podem acontecer? Podem, mas é o que eu falei, a cadeia mais longa vence. Então esse cara aqui vem pra cá, achou mais um, morreu. Porque esse cara aqui é uma cadeia mais longa. Eventualmente pode ter aqui. A rede vai decidir por um e vai seguir por L. Quando morre, o que acontece? Ele vai dar... Não, todo mundo ignora as transações que estão aqui. Ela volta pro pool e a galera tenta de novo usar. E aí o cara O cara que achou que ganhou. Esse cara aqui achou que tinha ganhado dinheiro e não ganhou dinheiro. Esse cara aqui falou, yes! Merda, perdi 16 mil dólares. Próximo, vamos para a próxima. Só para a gente fechar, eu não sei se aqui é tão relevante agora, eu fiz uma apresentação inteira só sobre isso numa aula do Linhares, porque até agora a gente falou do Ledger, né? do livro caixa, né? Que é como eu garanto que não vai gastar o dinheiro 2 vezes. Essa parte aqui de scripts é como o Bitcoin faz para garantir que ninguém vai gastar o seu dinheiro. Como é que você garante que aquele dinheiro é seu? Como é que o Bitcoin deixa? Por que eu não consigo gastar o seu? Como é que eu garanto que eu sou eu? Que aquela carteira é minha? Esse é o ponto. Então ele usa scripts para isso, e esses scripts são super poderosos. Então eu vou abreviar muito, eu não vou entrar em detalhe. Tá? Aqui entra a criptografia, ele usa, só para quem quiser buscar, ele usa criptografia assimétrica, com chave pública privada, usando... O nome não é RSA, usando curvas elípticas. Tá, para fazer a proteção. Ok, vou passar. Tava aqui pra falar. Mas aqui esse slide está meio feio, mas eu achei legal adicionar ele. Que é o seguinte, por causa do sistema de assinaturas, desse sistema de scripts, é muito legal, porque a carteira, você pode falar que não tem só um dono. Ela pode ter, você pode ter uma carteira que é multi-sign. Isso é, tem 10 pessoas que podem controlar ela, e se 4 assinarem, você movimenta o dinheiro. Isso é super útil para empresas. Você consegue ter várias estruturas interessantes. Tem que ter no mínimo 3 assinaturas de 10. No mínimo, qualquer estrutura que você falar, 3 de 3, 1 de 1, 10 de 100. Então você consegue criar redundância, você consegue criar carteira que você e sua esposa podem gastar 1 de 2, qualquer um. Ou você ou sua esposa podem gastar o dinheiro. Se tiver qualquer tipo de briga judicial, isso inclusive já tem algumas propostas de empresa disso, eu estou disputando, brigando com Linhares por causa de um dinheiro. Então, para provar que eu tenho dinheiro, eu mando dinheiro para uma conta que o Bernardo tem que assinar junto comigo, ou com o Linhares, ou eu ou ele, para movimentar o dinheiro. Então, se a gente concordar, eu pego o dinheiro de volta porque ele assina, é 2 de 3.
Ou eu convenço o Bernardo de que sou eu e ele me manda o dinheiro de volta. Então isso pode ser útil para e-commerce. Você não manda o dinheiro para a empresa, você manda o dinheiro para um ponto intermediário que tem alguém que vai fazer ali uma mediação, tem nome isso, né? Escrow. Ah, é arbitração. Arbitragem, vai ter alguém Hoje em fazer dia, eles fazem isso em escrow accounts. escrow account. Fica na mão do banco e o banco só libera com determinadas situações. É super possível. Também tem CoinJoin, que foi o que quem falou aqui da rastreabilidade? Acho que foi o Bernardo. Você. O CoinJoin o que é? Ele fala o seguinte, pô, é rastreável, né? Tudo público, então eu recebo meu Bitcoin, eu mando pro Linhares, o Linhares manda pro André, o André me manda de volta. Todo mundo pode ver que voltou. É, mais ou menos verdade, porque a galera se junta e cria uma transação que é o seguinte, entra a carteira de todo mundo dessa sala, no input, no output tem um monte de carteira diferente, eu posso sair com 5 carteiras, só que todo mundo sai com o mesmo dinheiro que entrou. Só que a partir do momento que chega nessa transação, não tem mais rastreabilidade, porque como o input não é ligado com o output, ninguém sabe para onde foi o quê. Então você gera confusão. Quando o dinheiro entra numa exchange e ele sai, você não tem como rastrear. Depois que ele sai, se você tiver CoinJoins, porque a carteira da exchange é 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo usando, e eles é que gerenciam, né? Você acredita que seu dinheiro está lá. Você só olha. E aí, vai embora. E tem já discussões, na verdade, de microtransações para você não encher a rede de coisas. Imagine alguém que trabalhe, sei lá, o cara que está, sei lá, tem uma lojinha pequenininha e recebe, toda hora ele vende R$1. Cara, se esse cara ficar colocando transação toda hora, ele vai pagar um monte de FII de bobeira. Então eles têm esquemas de assinatura, não dá para entrar em detalhes porque eu nem expliquei como funcionam os scripts. Mas que esse cara ele vai recebendo dinheiro do pessoal, depois ele junta tudo que ele pegou no dia em uma única transação e publica na rede. Então ele paga FII uma única vez para várias pequenas transações que ele fez. Então ele não fica pagando FII de bobeira e também não sobrecarrega a rede de bobeira. Então isso ajuda muito com a escalabilidade da estrutura, para você poder ter microtransações. É como se o restaurante pudesse operar o mês inteiro sem colocar uma única transação no final do mês e pegar o dinheiro todo. Coisas desse tipo. É interessante porque viabiliza escala. Escala é uma discussão em aberto no Bitcoin. Ninguém sabe quanto ele pode escalar ou não. Inclusive aqui nesse momento, a gente consegue ver aqui. Deixa eu descer aqui. Transactions. Aqui aparece quantas transações por segundo estão sendo feitas nesse momento, né? Estamos aqui 0,29 transações por segundo agora. Eu já vi esse número com 4, com 6, com 20, com 40. Isso oscila. Mas é isso, né? O número de transações por segundo é o gargalo da rede. Quanto a rede suporta. Se não me engano, eu já vi, eu não lembro os números. O Bitcoin ainda está uma ordem de grandeza abaixo da capacidade de processamento da Visa, por exemplo. Mas a Visa está no mundo inteiro, o Bitcoin ainda não está. Então tem aí espaço ainda para crescer. É seguro? Sim. Essa é a resposta. É super seguro. Eu não vou entrar nos detalhes de criptografia aqui. A gente discutiu bastante, mas é super seguro. Se não fosse, alguém já teria levado aqueles 10 bilhões de dólares que estão ali, todo mundo quer. E em cima da tecnologia do blockchain, tem várias iniciativas. Eu sei que o ITS aqui no Rio de Janeiro, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade, no ano passado eles tinham um programa inteiro sobre bitcoins e esse ano eles estão com um programa inteiro sobre blockchain. Dia 18 eu vou dar uma palestra lá sobre criptografia da estrutura do Bitcoin para você entender a segurança. Se me permite, essa pergunta ela não é tão fácil de responder. É seguro? Portanto você entenda as limitações. Você mesmo já colocou. Para grandes transações, você tem que esperar um tempo. Só corrigir então. O seguro, ele não é sobre a escalabilidade ou sobre a sobrevivência do Bitcoin. É seguro do tipo, ninguém vai gastar o seu dinheiro. Isso é fato. Ele já mencionou outra coisa aqui, que como você falou das microtransações, ele falou das exchanges. Se você tiver, por exemplo, uma exchange mal intencionada, os clientes dessa exchange também podem ser prejudicados. Já aconteceu várias vezes. Então o seguro, ele tem que ser colocado no contexto. Claro, porque senão vira uma propaganda. Concordo. Eu coloquei mal aqui. Na verdade, o seguro, o que eu quero dizer é o seguinte: dado que você tem um Bitcoin, se você não der a sua chave, se você não der a sua assinatura, o seu arquivo, ninguém gasta o seu Bitcoin. O juiz pode dar uma ordem, não tem o que fazer. Ninguém tira aquele dinheiro de você. Isso é uma coisa, não dá pra arristar, né? Não dá pra penhorar, nem arristar. Não dá pra fazer nada. Sabe uma coisa que eu adoro? Ele tem como guardar Bitcoins no seu cérebro.
o seu, tipo assim, alguma memória que só você tenha, você tem como usar aquilo para gerar uma carteira de Bitcoin e mandar o dinheiro para lá. Então, cadê o dinheiro? Tá no seu cérebro. Não, Literalmente no seu cérebro. pegando esse gancho que você falou, outro dia eu estava no Reddit e via um cara que tinha uma carteira que ele montou de bitcoins quando começou, quando Bitcoin não valia nada, de 15 bitcoins, sei lá quantos bitcoins eram, e que o cara esqueceu a senha. E aí o cara tem, sei lá, 250 mil dólares que ele sabe que ele tem na carteira, que ninguém nunca gastou e nunca vai gastar. Tem os e o cara não bilionários das sabe a senhas senha. esquecidas. Tem vários. Teve um Laptop cara foi pro no chão. Reino Unido que ele tinha um HD, ele tinha tudo guardado no HD, a carteira, a senha, no HD, que não ficava mais ligado numa máquina antiga. Jogou fora, aí ele se lembrou, cacete, minha carteira de Bitcoin estava naquela máquina. E aí ele chegou no lixão e, pô, eu preciso recuperar meu HD, e os caras riram, porque, sei lá, tem uma tonelada de lixo debaixo do teu HD. Mas aí eu acho que, assim, uma coisa é depender da nossa memória, nossa capacidade de lembrar coisas. Isso é uma merda hoje, né, pra todos nós. Outra coisa é o cara é tão incauto a ponto de jogar fora o equipamento. Não, é porque no caso dessa pessoa, E a esposa? ele começou no começo que eu o quis Bitcoin fazer um não joint tinha account. relevância. O Bitcoin não tinha relevância. Mas E mais até por ferramentas. isso ele tem um valor tão grande, porque o cara deve ter comprado, sei lá, 2 bitcoins quando valia 200 reais. Eu não sei quais são os valores. Aham. Comprou 2 bitcoins por 20 dólares. E hoje vale, sei lá, 100 mil dólares. Hoje vale 650 dólares o Bitcoin. Então, E eu diria que em 2011 valia 50 centavos. Mas Exatamente. legal é como tirar E o cara esqueceu. Mas hoje em dia já tem ferramentas, porque ferramenta é importante, né? Que você consegue criar a carteira a partir de uma sequência de palavras. Então você pode pegar um livro e sublinhar as palavras que você quer, e só você sabe que aquelas palavras sublinhadas representam uma carteira de Bitcoin. Você pode construir, você pode imprimir uma carteira, imprimir um desenho, e esse desenho representa sua carteira, você coloca ele no quadro da sua casa, você coloca ele... Ninguém sabe que é uma carteira de Bitcoin. Você tirar um hash de um arquivo de uma foto. Uma foto. Você pode usar tanta coisa como ferramenta hoje para você gerar uma carteira, que a carteira ela não está presa no seu computador, ela está presa na sua criatividade. Entendeu? Por exemplo, eu tenho lá uma sequência de palavras, eu dei para meus pais, se eu morrer, use. São José dos E assim Campos, vai, né? entendeu? Eu não tenho muito dinheiro lá, então. São José dos Campos, né? Mas é isso, né? Tipo, tem essas coisas de como guardar. O Aliás falou, dá pra você guardar na sua imaginação. Dá, é possível. E não faz sentido a pergunta, você está carregando bitcoins. O que é carregar bitcoins? Não faz sentido essa pergunta, entendeu? Isso é muito difícil, porque como é que você faz border control? Só pode entrar com 10 mil dólares no país. Você está carregando bitcoins? Sei lá, amigo, não sei responder essa pergunta. Não tem resposta, na verdade. Então está mudando o paradigma, né? As leis têm que se adaptar. Essa Primavera, que deu uma palestra aqui, ela faz pós-doc em Direito e ela estuda exatamente isso, os impactos dessas tecnologias na sociedade, nas leis, nas ações judiciais, nas decisões judiciais. Estourei, né? Alguma dúvida aí? Alguma coisa? Obrigado, gente.